ninguém usa muito Skype, mas o Skype é meio lentinho para começar, mas daqui a pouco, daqui a pouco começa, posso garantir. Peraí, beleza, então vou me apresentar. Daí depois você se apresenta. Opa, aí pessoal, bem-vindos ao Simples Podcast. Meu nome é Lourenço Franzato e estamos aqui com o Felipe de Souza. Cara, se apresenta para o pessoal, fala quem que você é e o que que tu faz. Olá, né? Primeiro, gostaria de agradecer o convite. Eu sou o psicólogo Felipe de Souza, tenho um canal no YouTube sobre psicologia, tenho um site também sobre psicologia, sou psicólogo clínico, instrutor de mindfulness, enfim, tenho várias formações aí dentro da psicologia, especialmente trabalhando já há 15, quase 16 anos agora com psicologia clínica, psicologia online, né? Fazendo também cursos como professor, tudo isso. Cara, me chamou muita atenção aquela coisa de ACT, né? O que que seria? Ok, a CT a gente fala como act mesmo em inglês, né? To act a gente traduziria como fazer ou faça, né? Poderia ser no imperativo também. É uma sigla que no inglês é A, acceptance, C, commitment, therapy. Entre terapia de aceitação e compromisso. Essa terapia vem sendo desenvolvida já há quase 40 anos. Os primórdios dela vêm da década de 80. O primeiro livro foi publicado já no finalzinho dos anos 90. E ela tem muitas maneiras de contar a história da terapia de aceitação e compromisso, mas uma delas é entender que nós sofremos por vários motivos. Um dos principais motivos pelos quais nós, seres humanos, sofremos é pela nossa própria linguagem, os nossos pensamentos, a nossa forma de se comunicar, de pensar, embora seja extremamente útil e trouxe todos os progressos que nós temos, né, de tecnologia, de tudo que nós temos hoje no mundo, mas também é muita fonte de sofrimento. Então, a maneira como a gente lida com os pensamentos, através de um processo, por exemplo, de evitar ter certos pensamentos ou procurar evitar se sentir de uma determinada maneira, isso pode causar sofrimento. E aí o que acontece? A terapia de aceitação e compromisso trabalha, a gente pode falar como aceitação, né? Então, a aceitação é o processo de se dispor a sentir sentimentos que nós julgamos como desagradáveis, por exemplo, mas mesmo assim, o outro lado é se comprometer a fazer coisas que são relacionadas àquilo que é importante para nós. Então, por exemplo, uma pessoa com ansiedade social, ela pode ter dificuldade de participar de um podcast, por exemplo, como esse, né? Você pode convidar a pessoa e a pessoa vai ter dificuldade. Basicamente, o sentimento que poderia fazer com que ela não aceitasse o seu convite, seria a ansiedade de estar falando, por exemplo. Então, a ansiedade é um sentimento que muitas pessoas evitam, não querem sentir ansiedade, certo? E o que a terapia de aceitação e compromisso vai trazer através dos tratamentos, através dos workshops, dos trabalhos que a gente faz em geral, é entender, por exemplo, para essa pessoa é importante, de repente, comunicar, participar de um projeto legal como esse. Então, a importância disso é aquilo que ela valoriza. Então, essa pessoa pode achar importante, não, é significativo para mim comunicar o que eu sei, passar mensagem, contar histórias, etc, etc. Então, eu vou fazer isso, vou me comprometer a fazer uma ação que é desafiadora, mesmo me sentindo ansioso nesse momento, por exemplo. Então, a gente tem o lado de aceitar os sentimentos e procurar fazer as ações que são importantes e significativas para nós. Então, por isso, aceitação e compromisso. Ah, mano, eu entendo muito bem. Tipo assim, eu sou ansioso, sabe? É mais por conta que eu tenho TDAH, né? Que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, é muito difícil de lidar. Eu só comecei esse podcast por conta que eu percebi que eu estava muito ansioso, então eu precisava me acalmar mais. E uma das perguntas que eu te tenho é como que a gente proíbe de ter um pensamento, sendo que assim, não, sentimento, eu falei, foi mal, pensamento, sendo que pensamentos podem surgir de modo aleatório, né? Não dá para você impedir de pensar em algo. Então, existem formas de trabalhar os pensamentos, né? A gente tem, por exemplo, linhas dentro da psicologia que trabalham o conteúdo dos pensamentos. Por exemplo, a terapia cognitiva, que é cognitivo-comportamental, também chamada às vezes de TCC,
existem várias linhas dentro da TCC, são mais de 200 abordagens dentro dessa TCC, e mesmo a ACT poderia ser considerada uma terceira onda dentro das TCCs. Então, é uma área bastante ampla que ela visa dizer o seguinte, assim, por exemplo, uma pessoa deprimida, vamos pegar outro exemplo, ela tem certos pensamentos que a gente poderia chamar como pensamentos negativos ou crenças negativas, crenças disfuncionais. Então, digamos, a pessoa pode pensar, eu sou um bosta, eu sou um zero à esquerda, eu não consigo fazer nada, esse tipo de pensamento. Então, a TCC ela vai trabalhar em refutar e questionar esses pensamentos disfuncionais, né? Primeiro, entender que são pensamentos e formas e técnicas e meios de trabalhar questionando esses pensamentos. As linhas que vieram alguns anos depois, que a gente chama de terapias de terceira onda dentro do TCC, inclusive a ACT, elas trabalham mais com técnicas, por exemplo, como meditação, como mindfulness, que ajudam a ficar com os pensamentos. Então, ao invés de trabalhar diretamente o conteúdo, a ideia é assim, tudo bem, eu estou pensando isso, mas isso é só um pensamento. Então, não preciso ficar lutando contra os pensamentos ou questionando os pensamentos. Estou simplificando muito, é claro, né, mas é uma maneira, assim, a gente poderia trabalhar diretamente com os pensamentos que são disfuncionais, que estão baseados em crenças disfuncionais. Então, esse é um processo que geralmente é importante de buscar terapia e fazer um processo terapêutico para ter ajuda para fazer essas técnicas todas. O que é uma boa notícia é que a TCC, por exemplo, eu estou terminando uma formação também agora como especialista, né, em terapia cognitivo-comportamental pela PUC, lá do Rio Grande do Sul. Então, assim, os tratamentos são relativamente curtos, não são tratamentos que se estendem por anos e anos e anos. Então, geralmente, os protocolos têm aí, digamos, 20 sessões ou algo nesse sentido, não é um tratamento longo. Então, a pessoa sai do processo terapêutico com certas habilidades que ela não tinha antes para aprender a lidar com esses pensamentos disfuncionais. Então, por exemplo, se eu penso, eu sou um bosta, eu sou um zero à esquerda, esse tipo de coisa, eu posso começar a buscar, digamos, as evidências de que esse pensamento é verdadeiro, buscar pensamentos que são contrários a esse, né? Que eu tenho valor também, que eu tenho competência, que eu sei fazer as coisas, etc, etc. Então, a pessoa sai sendo, se ela fizer um bom tratamento com um bom profissional, ela sai com a capacidade de lidar com esses pensamentos como se ela mesma fosse a própria terapeuta dela. Essa, então, é uma das maneiras. Outra forma são todos os processos que trabalham com atenção plena, com mindfulness. Então, a gente tem práticas meditativas, a gente tem práticas de mindfulness, por exemplo, caminhando, em movimento. São várias formas de trabalhar a atenção plena. Essas práticas, elas trabalham não tanto no conteúdo mais, mas sim em conseguir criar o que a gente chama de desfusão cognitiva, que é a habilidade de olhar o pensamento como pensamento. Então, ao invés de eu ficar questionando se isso é verdade ou não, se isso tem evidências ou não, eu simplesmente entendo, ok, estou pensando sobre isso, tudo bem, isso é um pensamento, o que eu quero fazer, né, de fato, assim, quais são as atividades que eu quero fazer. Então, nesse sentido que eu estava falando antes, da aceitação, a aceitação dos pensamentos, mas procurar se comportar de uma maneira que eu crie uma vida que faz sentido para mim, né? Então, começar a me comportar. A gente sabe que a vida traz as suas dificuldades, as suas incertezas. A gente não tem garantias, né, de que o futuro vai ser de uma maneira ou de outra, mas pelo menos a gente se compromete a tentar, a fazer ações compromissadas com aquilo que a gente valoriza. Você acha que uma pessoa negativa, quando tipo assim, a gente sabe que tem muita gente boa, né, muita gente boa em vários setores e tudo mais, que são extremamente negativas e isso acaba muito danificando o jeito que elas estão fazendo aquilo. Tu acha que a pessoa, ela receber vários comentários positivos, ela pode acabar um pouco meio que se tornando positiva também? Ou tu acha que essa pessoa ela só vai viver numa ilusão de positividade por conta que as pessoas estão falando que ela é boa? Então, é uma pergunta complexa por vários motivos, né? Primeiro, a gente poderia aí dar uma resposta pensando nisso, quais são as causas de uma pessoa ser negativa ou ser mais otimista, por exemplo, né? Então, existem várias causas. O ser humano é extremamente complexo. Então, entra uma parte que nós chamamos na psicologia de temperamento, né? Tem pessoas que são mais, por exemplo,
mais vulneráveis a certos comentários negativos, por exemplo, né? Então, tem uma vulnerabilidade maior a sofrer com o que o outro diz. Tem pessoas que têm menos essa vulnerabilidade. Então, a pessoa pode elogiar ou criticar e a pessoa pode, nesse caso, não sofrer tanto. Então, tem questões de temperamento, tem questões históricas, né? Na infância, adolescência, como que foi a vivência dela na escola, com os colegas, com a família. Então, tem muitas causas para a gente entender o que que causa um determinado comportamento, né? Acho que a boa notícia que nós temos é, ao longo aí desses mais de 100 anos que a psicologia vem estudando os transtornos mentais, as dificuldades, os sofrimentos humanos, e também o que que faz uma pessoa ser feliz e uma pessoa poder encontrar significado e propósito na vida, nós temos excelentes ferramentas, técnicas, procedimentos para a gente trabalhar essas questões. Então, o que acontece? Quando a gente recebe um feedback, de novo, esse feedback pode ser sentido de uma maneira muito intensa e eu posso simplesmente, por exemplo, desistir daquilo que eu estava fazendo porque o feedback foi tão pesado que aquilo me ofusca e eu simplesmente não vejo mais as minhas qualidades, né, as competências que eu tenho, por exemplo. E um feedback positivo, ele também poderia ser exagerado da outra forma, né? Eu poder também ter uma ilusão de que eu sei fazer alguma coisa quando de fato eu não sei. Eu acho que no fundo o que é importante aí é a gente aprender a lidar com esses comentários, né? Eu tenho um canal no YouTube também, se você já viu, tem mais de 80 mil inscritos lá. E nesse canal no YouTube, assim, eu recebi ao longo desses anos que eu tô um pouco relapso nas postagens, mas eu tô, acho que, se não me engano, desde 2011 com esse canal no YouTube. Então, eu recebi muitos comentários, assim, né? Muitos comentários de haters, às vezes, né? Esse pessoal que gosta de xingar e tudo mais. Eu acho que uma técnica que eu aprendi uma vez é a seguinte: se o comentário for extremamente pejorativo e depreciador e, sabe, com sentido assim de querer te colocar para baixo, se a gente precisa parar um pouquinho e ser racional, né? Então, olhar o comentário e ver se tem alguma verdade naquele comentário. Geralmente, quando a pessoa questiona num determinado nível, assim, sei lá, você é um idiota, você não sabe nada, não sei o quê, não sei o quê, a gente vai entender, tipo, isso nem preciso ouvir esse comentário, né? Mas se for uma crítica construtiva, por exemplo, eu já recebi comentários assim, sei lá, a luz ficou muito escura, né? Você poderia, de repente, tentar melhorar isso, colocar uma iluminação melhor, ou então o áudio não ficou tão bom, talvez se você comprar um microfone melhor, pode ser mais positivo. Então, se a gente parar um pouquinho e pensar, putz, chato receber, né, um comentário desse, mas se eu for olhar, é um comentário que a pessoa está fazendo uma crítica construtiva, né? Então, no sentido de me possibilitar melhorar a iluminação, melhorar o áudio e tudo isso. Então, essas críticas construtivas a gente pode assimilar e tentar ver se faz sentido, e se der para fazer alguma coisa, a gente pode vir a fazer, né? E os elogios, acho que da mesma forma a gente poderia pensar, né? As pessoas elogiam por tudo quanto é motivo, assim, por beleza, ou por isso, ou por aquilo, por exemplo, né? Então, isso às vezes não vai fazer muito sentido perto daquilo que a gente quer atingir, mas é sempre bom. A gente chama na psicologia de reforço positivo, né? Quando o elogio geralmente entra como um reforço positivo. Então, aquilo me faz continuar fazendo aquele comportamento por bastante tempo. As redes sociais são bons exemplos, assim, então a gente posta alguma coisa, a gente recebe curtida, compartilhamento, alguma coisa nesse sentido, então a gente continua postando lá, né? Então os elogios, eles entram um pouco nessa dimensão. Não sei se eu respondi muito a sua pergunta, eu acabei falando de várias coisas. Ah, mano, de boa. E, cara, mais uma pergunta. No começo do YouTube, assim, quando você viu o hater te atacando e tal, você sentiu raiva? E, mano, eu só recebi uma crítica até agora e tal. Isso, pelo menos, foi muito bom, né? Só uma crítica, pô, raro. E a crítica foi que, tipo assim, antes de eu começar, então, bem lá no começo, eu queria fazer algo tipo, beleza, eu tô com a roupa que eu quero, vou usar, mesmo que eu esteja com pijama, vou conversar com os caras. E daí, né, eu tava um dia bem desarrumado e tal, e um cara falou assim, mano, arruma esse cabelo e essa roupa aí, mano, tu parece que saiu de manicômio. Daí eu tive que arrumar. Daí eu tive, né, mano? Mas o bom é que pelo menos eu levei de boa, né? Tem muita gente que não levaria. Mas tu sentia raiva no começo com isso?
Ou não, com essa coisa de hater? Pessoalmente, eu sou uma pessoa calma, né? Então é difícil eu sentir raiva, assim. Não que eu não sinta nunca, mas é mais raro, assim. Eu não sou uma pessoa muito raivosa. Mas acho que entra um pouco nessa lógica que eu falei para você, né? Esse comentário faz algum sentido, me ajuda de alguma forma, faz com que eu melhore e tal, né? Então depende muito do objetivo de cada pessoa, né? Por exemplo, tá mais alinhado, tá com uma roupa mais formal, pode ser interessante para alguns profissionais, por exemplo, né? Eu trabalhei mais recentemente agora com empresas, então eu trabalhava de terno, com sapato social, roupa social. Então, para determinados ambientes, determinados contextos, às vezes a gente tem que se adequar, né, para aquilo. Então, por exemplo, um perfil no LinkedIn, geralmente as pessoas estão mais alinhadas lá no LinkedIn, né? Estão com uma forma assim mais arrumadinha, com uma foto mais bonitinha, esse tipo de coisa. Então acho que depende muito do que você quer e qual que é o objetivo com aquele projeto que você tem, né? Às vezes o look mais despojado, coisas assim, pode ser mais alinhado com o seu projeto, né? E, cara, me diz uma coisa, você falou que é uma pessoa muito calma e tal, e eu queria saber, qual é o tipo de pensamento que você tem para ser uma pessoa muito calma? Qual que é como é que eu vou dizer, o que você pensa para poder se manter calmo? E eu acho que essa é uma pergunta muito boa, por conta que normalmente a galera não se questiona, tá ligado? Se alguém fala que a pessoa calma, a pessoa, beleza, tu é calmo, mas por quê? Por que tu é calmo? Acho que tem alguns fatores, né? Provavelmente tem uma questão de temperamento aí, que eu estava falando para você, né? Então, uma coisa que vem desde criança, assim, uma certa forma de estar no mundo e me sentir mais calmo do que outras pessoas que são mais agitadas, por exemplo. Então, tem isso. Então, essa parte de temperamento, geralmente, a gente não consegue mudar tanto. Mas tem muitos anos que eu pratico meditação, faço prática de mindfulness, sou instrutor de mindfulness agora, tem quase 7 anos, né, que eu conduzo grupos, que eu trabalho com meditação e tudo mais. Então, as práticas meditativas, elas ajudam, por alguns motivos. Então, um motivo as coisas, elas passam. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma prática de 40 minutos de meditação, para quem está começando, 40 minutos é muito tempo e parece uma eternidade, às vezes. Mas com o tempo, se você vai treinando, como qualquer outra habilidade, a gente vai conseguindo ter mais paciência para ficar, por exemplo, prestando atenção na respiração. E ao longo de um processo aí de 40 minutos, por exemplo, a gente vai notando que nós temos pensamentos, emoções, sensações no corpo, e daqui a 5 minutos eu já estou pensando em outra coisa, sentindo outra coisa, experienciando outra coisa, e assim vai passando. À medida que o tempo passa, a nossa experiência muda. Então, da mesma forma, se acontece algum evento fora, né, externo, no meu ambiente, se alguém me fala alguma coisa, eu posso ficar com raiva num determinado momento, às vezes, mas daqui a 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, ou que seja um dia, 2 dias, uma semana, aquilo vai passar. Então, o fato das experiências serem passageiras, isso ajuda a ter mais paciência, porque, tá, tudo bem, essa pessoa falou isso, mas daqui, sabe, daqui a 5 anos talvez eu nem me lembre que essa pessoa falou isso. Pode ser que daqui a um ano eu não me lembre, pode ser que daqui a um mês eu já não me lembre, aquilo não tem importância. Então a gente percebe o que a gente chama de uma impermanência nas coisas. Então isso ajuda a relevar, né? O que de fato isso vai fazer na minha vida, o que isso vai mudar. Outra forma que também ajuda a ter mais calma é pensar que as coisas não são pessoais. Então, por exemplo, se uma pessoa está com ódio e ela acorda, vai num vídeo meu do YouTube, por exemplo, e vai ficar xingando, eu posso pensar assim, essa pessoa não está falando sobre mim. Ela está falando, ela está num momento em que ela está estressada, ela está irritada, ela não está bem, e ela está xingando por causa disso, não por causa de mim, né? Então, quando eu deixo de levar no pessoal, muitas vezes isso também ajuda, porque eu não preciso ficar me defendendo, né? Não preciso ficar me justificando, eu entendo que essa pessoa está com um problema, sinto muito, né? Fazer o quê? Mas eu não posso trazer para mim como pessoa, assim, não é culpa minha essa pessoa estar com raiva, por exemplo. Então tem várias coisas, né? Mas acho que principalmente assim, se a pessoa quiser desenvolver a calma, a tranquilidade, ajuda certamente fazer práticas meditativas, certamente ajuda. E também tem muita pessoa que fala, pô, por que meditar em um mundo tão caótico, né, mano? Mas daí eu penso, velho, é o seguinte, tem coisas muito maiores do que a gente, né? Tem coisas muito maiores do que a gente. Cara, não tem por que a gente ficar preocupado com isso, a gente nunca vai mudar nada, não resolve, isso te deixa meio estressado.
É o que eu penso, pelo menos. Eu não sei se você pensa assim também. E, e qual é a resposta que você dá para as pessoas que falam por que meditar em um mundo tão caótico? Será que dá para meditar em um mundo tipo, dominado pela tecnologia, onde a maioria da galera está viciada pelo computador e tudo mais? Será que dá? Será que funciona? Então, isso é muito interessante também, porque a gente consegue ter ações que impactam as outras pessoas, né? Eu acho que, por exemplo, se você está fazendo os podcasts agora, isso pode impactar a vida de muitas pessoas que você nunca vai conhecer. Isso é super interessante na minha experiência também. No meu site, no canal no YouTube, no Instagram. Às vezes eu recebo alguns relatos, assim, de pessoas que por exemplo, comecei a fazer faculdade, porque você posta coisas sobre faculdade, e aí, sabe, eu estou estudando agora, então estou melhorando, né, a parte profissional, porque você incentivou e tal, esse tipo de coisa. Um relato só, né, mas tem vários desse tipo. Então a gente produz um impacto nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente fala. Então acho que é sempre importante lembrar que a gente não pode mudar o mundo inteiro, obviamente, né, seria muita arrogância achar isso, mas a gente tem sim impacto, né? A gente tem impacto na nossa família, nas pessoas próximas, no nosso trabalho também a gente impacta. Todos os trabalhos contribuem para a sociedade, né? Então tem isso. Agora, a questão da meditação é o seguinte: se todo mundo pudesse praticar um pouquinho mais de meditação, certamente o mundo seria um pouco melhor, por causa dessas características que eu estava te falando. Não só a gente tem mais autoconhecimento, por exemplo, sobre o nosso funcionamento, sobre como a gente funciona, mas também a gente desenvolve muitos fatores, como paciência, a gente fica mais gentil, a capacidade de ser mais gentil com o outro, com nós mesmos, a gente não fica tão autocrítico, tem uma série de benefícios aí, é fácil de pesquisar isso no Google depois, se vocês quiserem, né? Então, a meditação traz muitos e muitos, muitos, muitos benefícios, muitos mesmo, assim. E então, se todo mundo praticasse um pouquinho, o mundo seria melhor. Se eu puder dizer para as pessoas que é bom praticar meditação e se algumas dessas pessoas que me ouvirem começarem a praticar meditação, então também acredito que o mundo vai ser melhor no futuro, né? O que acontece é, a nossa visão do mundo muitas vezes é negativa por causa de vários fatores. A própria mídia, né, os jornais, desde que surgiu o jornalismo, não é de agora isso, né? A tendência é postar as catástrofes, os desastres, os problemas. Então a gente fica com um overload, assim, é muita informação negativa de que as coisas estão ruins, por exemplo, né? E a visão que a gente tem de mundo pode ser ofuscada por isso. Se a gente pega, por exemplo, os dados aí dos últimos 40 anos, a gente nunca teve tão bem, e não parece, né, em termos de sociedade. A gente tem, claro, problemas com a pandemia e tudo mais, mas um livro que eu recomendo é um autor que chama Hans, ele é um sueco, ele faleceu recentemente, ele escreveu um livro que chama Factfulness. Esse livro não foi traduzido o título, mas quer dizer basicamente assim, da gente atentar para os fatos. Então, como a sociedade e as pessoas têm enriquecido, por exemplo, como o acesso à educação e saúde tem melhorado em todas as partes do mundo nos últimos 40, 50 anos, né? Então, muitas vezes a gente tem uma visão que é uma visão da década de 50, 60, 70, o mundo ainda, né, capitalismo, socialismo, essa dicotomia, assim, que são os professores que nos ensinaram isso, né, que a gente aprendeu dessa forma e a gente fica com uma visão desatualizada. Então, o mundo tem melhorado, tem outros livros também que mostram como a violência diminuiu, por exemplo, né? Embora a gente tenha muita violência ainda, claro, é terrível, mas em termos comparativos, assim, com relação às outras décadas e outros séculos, a gente tem melhorado. Então, essa é uma visão mais esperançosa, né? Que eu acho que pode trazer uma força maior para a gente se esforçar também e fazer o possível para a gente melhorar e para as outras pessoas melhorarem também. Sim, aliás, sempre eu acho que vai ter violência, né, mano? Tem 8 bilhões de pessoas, né? Então Uhum. é bem difícil de não ter. É bem difícil, mas o importante é diminuir. Mesmo, tipo, que tenha muito, ainda é importante diminuir e tudo mais. E, cara, me diz um pouco sobre a terapia cognitiva comportamental. O que seria e como é que funciona? Sim, claro. A terapia cognitivo-comportamental, que eu vou
reduzir agora para TCC, né, para sigla, para ficar mais rápido, ela é uma terapia que surgiu na década de 70, 80, ela foi crescendo, e década de 90 começou a dominar, e hoje é a terapia que mais tem evidências de eficácia. Isso aconteceu por vários motivos, né? Acho que talvez não vale muito a pena entrar aqui, mas basicamente o que a terapia cognitivo-comportamental fez foi estudar os vários sofrimentos humanos, né? Então a gente tem o que a gente chama de transtornos mentais. Então a gente tem a depressão, transtorno de ansiedade, esquizofrenia, e a lista é longa, assim, né? A gente tem vários e vários transtornos. Com o financiamento que houve na década de 80, 90, a TCC começou a estudar protocolos para tratar esses vários transtornos. Então, a gente tem um protocolo, por exemplo, da TCC para tratar o transtorno depressivo. E aí, pesquisando isso com muitas e muitas populações diferentes ao redor do mundo, a gente comprova que a TCC funciona para depressão, por exemplo. Pelo menos uma parte da população que recebe o tratamento, ela melhora. E uma das... É muito complexo, né? Assim, a teoria não é tão simples de explicar, mas basicamente um dos argumentos que originou essa ideia da terapia cognitiva é de que as nossas cognições afetam a maneira como nós nos sentimos. Então, se eu penso, por exemplo, digamos assim, que o mundo é perigoso, por exemplo, eu posso começar a desenvolver uma ansiedade, né? Se eu pegar um ônibus, pegar um metrô, eu posso ser assaltado, isso, aquilo. Então, essa noção de perigo, por exemplo, ela vai despertar o medo e a ansiedade. Então, a maneira como eu penso sobre as coisas vai impactando na maneira como eu me sinto e na maneira também como eu me comporto. Eu posso passar a não pegar ônibus, não pegar metrô, não, sabe, viajar de avião e etc, né? Então, se eu mudar as minhas cognições, esse é o argumento da TCC, né? Como eu estava falando, é mudar o conteúdo. Mudando o conteúdo da minha cognição e entendendo, sim, assaltos existem, mas não em todas as regiões, não a todo momento. Se for durante o dia, eu posso começar a me expor e, de repente, pegar um ônibus e ver como é. Então, quer dizer, mudando um pouco as cognições, isso é trabalhado na terapia, né? A pessoa pode começar a se comportar de maneira diferente e ela começa a notar, de repente, depois de pegar 100 vezes um ônibus, que ela nunca foi assaltada. Embora o perigo continue existindo, existe uma probabilidade, claro, de você ser assaltado numa cidade brasileira em algum momento, mas o risco é baixo. Então, o argumento é basicamente esse. As causas do sofrimento têm a ver com a maneira como a pessoa pensa. E ela foi desenvolvendo várias e várias técnicas para alterar as cognições. É cognitivo comportamental, então também trabalha os comportamentos, né, mudança de comportamento, para que as pessoas vivam melhor, né, tenham mais qualidade de vida, tenham mais, enfim, felicidade, no fim das contas, né? Cara, uma das questões que eu sempre tive é que eu esqueci o nome daquela fobia onde a pessoa tem medo de tudo. Eu esqueci o nome. Ansiedade E generalizada? ansiedade generalizada. Como que se trata isso? Tipo, a pessoa tem medo de tudo. Como que você vai tratar? Você tem que reensinar tudo desde o começo para ela ou não? Então, Como é como que eu funciona? falei, foram desenvolvidos protocolos, né? Então, a maneira como um terapeuta cognitivo comportamental trabalha com uma pessoa que tem uma fobia específica, digamos, a pessoa tem medo de cobra, por exemplo, é, é diferente da maneira como a gente lida na ansiedade generalizada, que é diferente da maneira como a gente lida e trabalha dentro de uma ansiedade social, que é quando a pessoa tem ansiedade na relação com as pessoas. Então, existem protocolos, né? Existem formas de trabalhar que vão ajudando. Então, são muitas e muitas técnicas. Só para você ter uma ideia, eu vou mostrar para vocês. A gente tem esse livro aqui, ó, por exemplo, né, de técnicas de terapia cognitiva. Olha o tamanho dele, ele tem, não sei, 600 páginas ou mais, 500 páginas. Então, é só um livro de 500 páginas, que é um livro grande, né? Ele não é um livro pequeno, assim, no tamanho. A altura dele também não é pequena. Então, quer dizer, a gente tem muitas e muitas técnicas aqui. E aí é nesse sentido, né? O terapeuta ele vai avaliando quais as técnicas são mais interessantes para aquele paciente naquela fase da vida. E através de uma avaliação detalhada, né, um diagnóstico detalhado, a gente consegue ir fazendo essas intervenções. Cara, cara, é uma coisa interessante essa coisa de
tipo, vocês terem protocolos para lidar com todos os tipos de terapia e tudo mais. Mesmo vocês tendo protocolo, vocês não podem usar uma forma diferente de lidar com a pessoa, alguma coisa do tipo? Então, a gente trabalha, a psicologia, ela é uma ciência, né? Embora a gente poderia até falar que são várias ciências, porque são várias psicologias. A gente tem muitas áreas que a gente atua, por exemplo, a psicologia organizacional trabalha nas organizações, a psicologia escolar trabalha nas escolas, hospitalar e assim vai. A gente está falando mais aqui sobre psicologia clínica, né? Que são o atendimento a pacientes, a clientes que têm determinadas demandas e necessidades. O que acontece? Por exemplo, a terapia de aceitação e compromisso, que veio depois do TCC, mais ou menos ao mesmo tempo ela surge, mas, digamos assim, ela é considerada um terceiro momento, por não trabalhar diretamente no conteúdo, como eu estava falando. Aí a ideia que a gente tem pensado hoje é essa psicologia baseada em evidências, ou seja, existem muitas pesquisas nas universidades, né? Então tem programas nas graduações de fazer TCC, fazer mestrado, doutorado, pesquisas em vários e vários níveis de pós-doutorado, que investigam a eficácia de um determinado tratamento. Então, como que você faz esse tipo de pesquisa? Você chama, por exemplo, 100 pessoas que têm ansiedade generalizada, você convida a pessoa entende que é uma pesquisa, que ela vai estar assinando um termo, né, que está baseado na ética, no código de ética daquela instituição, inclusive, ou do corpo de classe, né, do Conselho Federal de Psicologia, por exemplo. Essas 100 pessoas vão, ok, beleza, eu quero realizar esse tratamento para ver se a gente funciona. A pessoa não entende isso, né? É um tratamento que pode ser experimental, estamos fazendo pesquisas aqui. Então, a gente sabe já depois de, pelo menos uns 40 anos de pesquisas nesse nível, que certas técnicas e certas competências que o terapeuta deve ter ajudam no processo. Eu estava falando de mindfulness. Mindfulness é uma das técnicas que a TCC e a ACT usam, por exemplo, né? Práticas meditativas hoje em dia. E essas práticas a gente sabe que funcionam. Para uma boa parte da população que faz um processo terapêutico, é útil fazer práticas de meditação, entender esse funcionamento. Então, o que acontece? A gente chegou hoje no que a gente chama de uma psicologia baseada em processos. Então, ao invés de a gente ter um protocolo para cada transtorno, hoje em dia a gente tem vários e vários processos que a gente sabe que eles podem ultrapassar os diagnósticos, digamos assim. Então, independente da pessoa ter ansiedade X, Y ou Z, se a gente praticar mindfulness, por exemplo, a gente pode ajudar essa pessoa a diminuir a ansiedade, independente se é generalizada, se é social, né? E assim a gente vai entendendo que tem vários processos que permitem a pessoa ficar bem, melhorar e tudo mais. A ACT, por exemplo, ela trabalha com 6 processos principais. Existem outros, mas principalmente o que a gente chama de Hexaflex. Hexaflex porque são 6, flex porque é flexibilidade. Então a gente tem, por exemplo, a ação, agir, né, fazer coisas, e essa ação, agir é importante. Então esse é um processo. Fazer coisas, tentar coisas, buscar coisas, isso é importante. Mas essas ações são baseadas nos valores. Valores é um outro processo, que é aquilo que importa para mim. Por exemplo, a família pode importar para mim, então eu vou buscar fazer ações para me aproximar da família, por exemplo. Então isso é um valor e eu faço ações baseadas nos valores. A gente tem outros processos, como aceitação das situações difíceis, né, não só de situações, melhor dizendo, a gente poderia pensar nos sentimentos que são difíceis numa determinada situação. A gente tem outro processo que a gente chama de desfusão cognitiva, que é essa habilidade de ver os pensamentos como pensamentos. Então, são 6 processos, eu não falei todos aqui. Quem tiver interesse, eu tenho um curso gratuito no meu canal no YouTube, também no Instagram, eu falo, é um curso bastante completo, assim, sobre esses vários processos na terapia de aceitação e compromisso. Então, eu falo, em cada vídeo, eu falo de cada um, é um curso gratuito, para quem quiser e tiver interesse, né? Então é isso, assim, a gente tem processos hoje em dia que a gente sabe que funcionam e que a gente pode utilizar independentemente da dificuldade que a pessoa tem. Uhum. Cara, e uma das coisas que sempre me chamou a atenção é porque o psicólogo, ele não pode, como que eu posso te falar, ele não pode se afeiçoar, né? Ele não pode meio que virar amigo da, da pessoa que ele tá, do paciente, né? Por que não pode virar? Tu não acha que se
psicólogo se tornasse amigo do paciente, isso iria ajudar muito mais? Por conta que teria aquela relação de amizade e tudo mais? Então, isso é super interessante também. A gente sabe que um dos processos, né, eu falei de alguns para você agora há pouco, mas um dos processos que ajuda, né, no processo terapêutico é a relação terapêutica, que a gente chama. A relação terapêutica é a relação que eu tenho com o meu paciente. É, independente, inclusive, da abordagem, a relação terapêutica é muito importante para que aquele caso evolua e melhore, né, a pessoa melhore. Então a gente sabe disso desde também da década de 50, pelo menos 60, a relação terapêutica é super, super importante. Mas essa relação terapêutica ela tem certos limites, né? Você não pode, digamos assim, você não vai virar amigo da pessoa porque é uma relação profissional. A gente poderia fazer analogia com um médico, por exemplo, né? Você pode ter uma boa relação com o seu médico, mas é indiferente à vida pessoal do médico, por exemplo. Você quer que aquela pessoa que está te atendendo traga resultados, né? Ou então um dentista, por exemplo. Você quer que aquele dentista traga resultados para aquilo que você precisa. Você não precisa saber da vida pessoal daquele profissional da saúde que você está relacionando ali. Então, uma relação de amizade implica uma reciprocidade nesse sentido. Eu conheço a pessoa me conhece como pessoa. Na relação terapêutica na psicologia, existe um limite profissional. Então, nós somos profissionais atendendo pessoas. Mas é claro, tem uma série de componentes que às vezes lembram uma amizade. Não é idêntico a uma amizade, mas às vezes lembram. Por exemplo, a gente pode incentivar uma pessoa a fazer uma determinada atividade que ela está sentindo medo, né? A gente pode apoiar, a gente pode dar suporte, a gente pode acolher. Então, uma série de comportamentos que nós fazemos que às vezes tem certa semelhança com uma amizade, mas é um trabalho colaborativo, né? E eu falei também que a questão pessoal do profissional, então eu como pessoa num tratamento não importa para o meu paciente. Só que em alguns momentos, inclusive, isso pode ser também importante. Então existe uma técnica na psicologia que a gente chama de autorrevelação. É quando a pessoa está, por exemplo, com um determinado medo, digamos, né, um exemplo só. E aí eu posso falar que, olha, eu também já tive esse medo, por exemplo, na minha vida. Em tal e tal situação na minha vida, eu tive esse medo e eu fiz isso, fiz aquilo e superei, por exemplo. Então, eu posso abrir um pouquinho da minha história naquele momento, bem específico, pertinente àquele caso. Então é isso, existem diferenças, né, com relação ao processo de amizade e tal. Agora, outra questão que às vezes surge é, a gente pode atender pessoas conhecidas, ou a gente pode atender pessoas da família, por exemplo. Isso, não existe nada no Conselho Federal de Psicologia que vede, né, que impeça, porque a gente pode trabalhar em contextos muito diferentes. Então, por exemplo, eu posso trabalhar numa empresa, eu posso trabalhar num hospital, eu posso trabalhar numa emergência, em algum lugar, e às vezes eu posso entrar em contato com pessoas que eu conheço ou pessoas próximas. Mas geralmente na psicologia clínica a gente tende a encaminhar, né? Quando é um amigo, uma pessoa da família, sei lá, um primo, a gente geralmente encaminha porque é mais fácil, né? Não conhecendo a pessoa, se confundir aí nas relações. Uhum. Mano, tem uma coisa que eu ando vendo muito hoje em dia, que é o seguinte: tem muita gente que, vamos dizer lá, que eu quero ir no psicólogo, daí a pessoa vem para mim e fala assim, mano, por que tu vai no psicólogo? O psicólogo só se importa com o dinheiro, sabe? E daí eu penso, tu acha que isso pode acabar desmotivando a pessoa de ir no psicólogo? Falar para ela que o psicólogo só se importa com dinheiro? E o que você acha sobre essa alegação de psicólogo só se importar com dinheiro e não com o paciente em si? Então, não é verdade, né? A gente está numa relação, como eu estava falando, profissional, em que nós vamos contribuir com a melhora dessa pessoa, né? Existem profissionais que são especializados nos transtornos mentais. Então, a gente poderia dizer assim, se a gente pensa numa régua, né? Então uma pessoa que está se sentindo mal, ela estaria no lado negativo da linha antes do zero, né? Então, estou me sentindo numa régua aí de 0 a 10, ao invés de começar no zero, eu estou lá no menos 10, quando eu estou me sentindo muito mal, por exemplo. Então, os profissionais vão possibilitar que a pessoa vá encaminhando para se sentir cada vez melhor e, de repente, até mais do que simplesmente neutro, né? Se sentir melhor, enfim. Os profissionais trabalham no que a gente pode chamar de desenvolvimento humano, né? São pessoas que já estão bem
e querem melhorar, querem, às vezes, se desenvolver na carreira, ou querem ter melhor relacionamento com os filhos, ou com os parceiros e tal. Então, a gente tem muitas e muitas linhas de atuação. E o nosso objetivo é o desenvolvimento humano, né? Seja para melhorar o que já está ótimo, assim, nesse sentido, seja para pessoa que está se sentindo super mal e quer se sentir cada vez melhor, digamos, né? Então, tem objetivos diferentes da pessoa buscar um tratamento. A questão é que é uma profissão, né? Nós somos profissionais, nós estudamos um monte, né? Muito mesmo, assim. São 5 anos de faculdade só para começar. Sem contar os cursos que a gente faz, pós-graduação. Então, eu, por exemplo, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz um tempo de pós-doc aqui na Unifesp, e já perdi a conta de quantos cursos eu fiz, estou fazendo uma outra pós-graduação agora. Então, a gente está atuando como um profissional, né? E isso é importante lembrar. Então, como profissional, nós vivemos uma sociedade que é baseada em trocas, né? Trocas de dinheiro, basicamente, até hoje. E essa troca, ela é remunerada. Então, é nesse sentido, né? Assim como você paga, de novo, um dentista, você paga também uma sessão com um psicoterapeuta para que aquele psicoterapeuta possa te ajudar. Mas o fato da pessoa receber o dinheiro não quer dizer que ela não se importa, muito pelo contrário, né? Nós trabalhamos naquele momento ali com o paciente, mas também nós estudamos o caso, nós fazemos a conceitualização do caso, nós planejamos sessões. Então, não é só o trabalho ali na sessão, nós trabalhamos antes, durante e depois também das sessões. Fazemos supervisão, quando é um caso que às vezes exige mais. Então, é uma troca que a gente também dá muito da nossa vida e do nosso tempo para a profissão. Então, acho que é justo a gente ser remunerado por isso. Agora, de fato, uma crítica que a psicologia sofreu e sofre ainda ao longo da história é de ser uma profissão mais elitizada. A gente vive num país extremamente desigual, mais desigual, por exemplo, que a maior parte dos países na Europa. Então, existem muitas pessoas que ganham muito dinheiro e muitas pessoas que não ganham quase nada. E aí, para a pessoa que ganha, por exemplo, um salário mínimo, conseguir chegar no meu consultório vai ser muito difícil, de fato, porque o valor das sessões não vai ser acessível para a pessoa. Só que aí nós temos soluções para isso, né? Nós temos várias formas que a pessoa pode buscar tratamento quando ela precisar. A gente tem o SUS, né, que oferece vários tipos de tratamento nos CAPs, por exemplo. A gente tem as próprias faculdades de psicologia também oferecem serviços gratuitos de atendimento. Muitos profissionais dedicam algumas horas, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4 horas, não sei, por semana, depende de cada pessoa, para atender o que a gente chama de valor social. Então, a pessoa pode pedir para que aquele profissional faça um valor mais acessível. Então, a questão do dinheiro existem muitos pontos aí nisso, né? Existem muitas perspectivas que a gente precisa entender. Mas acho que, respondendo a sua pergunta, finalizando, é assim, a gente se importa muito com os nossos pacientes, sim. Eles são muito importantes, a gente faz tudo para que eles tenham cada vez uma vida melhor. Uhum. E, cara, mas uma dúvida que, tipo assim, eu sempre tenho essa dúvida, e eu tenho essa dúvida tanto para psicólogo, tanto para policial, que é quando você escuta muitas histórias estranhas ou bizarras, assim, por conta que eu acho que todo psicólogo escuta história estranha ou bizarra, você não acaba perdendo um pouco da sua humanidade, por conta que eu acredito que quando você escuta muito essas histórias, meio que vai se tornando algo muito comum, né? Então, você acha que vale essa coisa de perda de humanidade, entre aspas, se perde um pouco dos sentimentos? Olha, igual eu estava falando para vocês, a gente pensa nessa régua, né? Então, as pessoas que estão na parte negativa, assim, da régua que a gente está fazendo aqui. Então, estou lá no -10, -9, estou sofrendo um tanto com alguma determinada coisa. Tem profissionais que são especializados nisso. Então, por exemplo, tem profissionais que trabalham exclusivamente com pessoas que sofreram traumas. Traumas aí não só acidente de carro, mas violência, estupro, enfim, a violência, né, tipo assalto, essas coisas todas assim, e sequestro, então traumas grandes e impactantes. Aqui no Brasil, assim, infelizmente a gente não tem a questão de guerras, né? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, tem profissionais que trabalham exclusivamente com pessoas que foram para a guerra e ficaram traumatizadas com a guerra. Então tem profissionais que, de fato, na agenda da pessoa lá, que se a pessoa trabalha 40 horas na semana,
praticamente todas as horas ela vai estar ouvindo relatos muito pesados, né? Coisas muito difíceis. E como eu falei para você, tem outros profissionais que trabalham nesse outro lado da régua, que são pessoas que já estão bem e querem melhorar. Então, nesse caso, a escuta vai ser menos pesada, né? Os relatos que a pessoa vai ouvir no dia a dia não vão ser tão difíceis. Para a pessoa que, por exemplo, eu vou continuar com esse exemplo de quem trabalha com estresse pós-traumático. A pessoa pode, inclusive, ficar traumatizada com isso. Então, o profissional ele pode sofrer muito, e aí isso pode fazer com que a pessoa desenvolva um burnout. Um dos efeitos do burnout é o que a gente chama de uma despersonalização. A pessoa fica com um distanciamento, que é quase essa desumanização que você está falando. Então, a pessoa não fica fria, não entra em contato, fica ali. E como nós somos profissionais que sabemos dessas dificuldades, esses profissionais que têm mais contato com casos muito difíceis, eles geralmente vão estar atentos para também fazer a terapia, para também tratar, né, da própria saúde mental, para tentar não ficar mal com tudo isso que a pessoa escuta ali, né, nas 40 horas que ela trabalha. Geralmente, isso desde a época do Freud, então tem muito, muito tempo já, 122 anos agora, ou mais, existe uma certa recomendação desses profissionais que atendem no consultório, que é um tripé, que a gente chama. Então, o tripé é estudar, né? Então fazer cursos, estudar um monte, estudar pra caramba, fazer a própria terapia. Então, eu, como profissional, eu também sou paciente, né? Então, eu vou buscar fazer a minha própria terapia. E o que a gente chama de supervisão, né? Que é ou em grupo ou individual, com profissionais que são mais experientes para trocar. E aí os supervisores geralmente também podem detectar isso. Olha, você está caindo nesse lado, você está sofrendo muito, você está entrando numa desumanização aí, então toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo e tal. Então existe todo um suporte, né, para o profissional conseguir lidar com isso, né? Aliás, para a gente finalizar essa conversa aqui, mano, não o podcast, só esse tema mesmo, tipo assim, uma das coisas que eu sempre escutei também foi que psicólogos não podem dar informação para a polícia de seus pacientes. Eu queria saber se isso é verdade, por mais que eu ache um pouquinho absurdo até isso. Existe um código de ética, né? Nós temos esse código de ética que é construído e alterado, melhorado pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, na nossa formação e quando nós nos formamos, nós seguimos esse código de ética, código de conduta. Um dos princípios mais fundamentais da psicologia clínica, e claro, a psicologia também em outros contextos, é o que a gente chama de sigilo. Então, a pessoa vem, faz uma sessão comigo, eu não vou sair contando o que a pessoa falou para todo mundo. Então, isso é o sigilo, né? Tudo que a pessoa traz fica ali na relação, né? Fica restrito à relação. Mas existem alguns casos muito específicos e muito pontuais em que é possível romper o sigilo. Geralmente, quando tem uma questão envolvendo a justiça, por exemplo, isso pode ser feito. Né? O sigilo psicólogo-paciente, ele é rompido em situações de justiça, por exemplo, ou em situações policiais, ou em determinados momentos. Assim, existem regras para isso. Né? Então, é só dar uma olhada no... Quem se interessa pode saber mais disso, pode ver em detalhes no Código de Ética, na parte que fala do sigilo. E, cara, por que você resolveu fazer o curso? Tipo, para o pessoal, assim, dar o curso para o pessoal. Por que você resolveu fazer isso? Algum motivo? Eu tive algumas sortes na vida, assim, né? Uma das sortes que eu tive foi poder estudar em uma universidade federal. Eu me formei na Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais, que fica mais ou menos próximo ali de Belo Horizonte, né? Da capital de Minas. E estudei lá de 2002 a 2006, depois tive um período que eu fiz mestrado lá, depois fiz doutorado em Juiz de Fora. Durante esse percurso meu, dentro dessas universidades federais, inclusive tive a oportunidade também de receber bolsa, de receber para estudar, receber para fazer pesquisa. E isso é um dinheiro público, né? Digamos assim, as universidades federais são mantidas com dinheiro de todas as pessoas que pagam impostos no Brasil, que é basicamente todo mundo, impostos diretos ou indiretos. O governo nessa época estava investindo bastante nas universidades
Então, eu tive essa sorte de estar num momento em que existia bastante bolsa, as bolsas eram em valores super interessantes na época, até relativamente bons assim mesmo. Então, eu recebi muito, né, da população, e um dos votos, digamos assim, que eu fiz quando eu me formei na Faculdade de Psicologia foi poder, de alguma maneira, trazer isso de volta para a população brasileira, né? Então, uma das maneiras que eu encontrei foi compartilhando o conhecimento. Então, por isso o canal no YouTube, por isso o meu site de psicologia, e por isso eu ofereço tanto material gratuito. Uhum. Pô, mano, oferecer conteúdo gratuito é da hora, mano. Da hora demais, da hora demais. Mas, assim, você oferece muito conteúdo gratuito, mas tem conteúdo que você faz que é pago também? Ou Sim, não? sim, aí sim, né? Porque entra de novo nessa relação que eu estava falando para você com relação ao dinheiro, né? Quer dizer, a gente também estudou muito e tem, por exemplo, os cursos de terapia e aceitação e compromisso que eu fiz, todos eles eu paguei em dólar, por exemplo. Então, acho que é justo ter uma troca de ter uma parte dos conteúdos que são disponibilizados gratuitamente e uma parte que é paga. Mas mesmo assim, não são caros, assim, considerando a média de custo aí de cursos no Brasil, os cursos são relativamente baratos, né? A gente tem um grupo agora começando nesse sábado sobre a terapia de aceitação e compromisso, e o custo para participar é de R$ 60 por mês. Então, se a gente considerar 4 encontros, né, vai dar R$ 15 por encontro. É um valor super baixo, né, nesse sentido. Mas isso, claro, tem também porque eu utilizo, inclusive, o dinheiro que eu recebo para manter o site, a estrutura, os servidores, e, claro, também fazer mais cursos e comprar os livros para dar os cursos. Uhum. Mano, dizem que psicólogo precisa ler muito livro mesmo. E, tipo, eu queria saber se é verdade, tá ligado? Eu sei que é necessário e tal, mas quais livros e quanto normalmente é necessário? Olha, a gente tem realmente uma base que vem a partir da leitura, né? O conhecimento científico, a gente pode aprender ouvindo vídeos e, né, ouvindo podcasts também, ouvindo conteúdo e tudo mais, mas a forma como a gente encontra os conteúdos é sempre através da leitura. Então, nós temos não só os livros, mas também os artigos científicos. Então, a gente realmente lê muito, assim. De fato, é um curso que já exige bastante leitura, e depois também, quando nós nos formamos, certamente para continuar evoluindo na profissão, nós temos que continuar lendo. Uma questão que é um problema para nós, brasileiros, é que muita gente não sabe inglês. Então, esse é um problema significativo para a formação dos profissionais, não só da psicologia, né, mas no caso da psicologia também, porque isso dificulta o acesso à produção científica mais atualizada. Os artigos científicos eles são geralmente publicados em inglês, e então se a gente não sabe ler inglês, a gente já perde um tanto, né, do conteúdo. E muitas vezes os livros demoram para ser publicados no Brasil também, né? Tem livros que às vezes demoram 10 anos para sair em português. A gente tem, assim, boas notícias nesse sentido, tem boas editoras que têm publicado no Brasil, por exemplo, a Arte Média, a Sinopsis, são editoras que têm traduzido esses livros de TCC, de terapia de aceitação e compromisso e tudo mais. Mas uma dica para quem quiser fazer psicologia ou tiver interesse é também já ir procurando aí fazer um cursinho de inglês, aprendendo pelo menos a ler. Não precisa necessariamente falar, mas ter a habilidade de ler um texto é uma habilidade importante. Pô, que legal, mano. Eu queria fazer, mano. Eu pretendo fazer psicologia também e comunicação. E sim, mano, o bom é que eu já sei inglês, pelo menos só ler, né, mano? Só ler já é uma coisa boa. E, cara, me diz uma coisa, que, tipo, você disse lá no começo, eu até ia perguntar, mas a gente acabou conversando bastante, que foi sobre as sessões. Você falou lá que é uma sessão bem curta, lá entre 20 sessões, por aí. E daí eu queria te perguntar quanto tempo normalmente dura uma sessão e se existe um número máximo de sessão para tu fazer e um número mínimo. Não, não existem esses parâmetros, né? Ah, a gente tem terapias breves que trabalham, por exemplo, sessões de 20, 25, 30 minutos. Existem protocolos para trabalhar dessa forma, né? Maneiras de trabalhar com espaço mais reduzido. Alguns profissionais definem a sessão como 50 minutos, outros profissionais como 1 hora. Geralmente uma sessão não passa de 1 hora, é mais ou menos esse o tempo
máximo, digamos, né? Com relação ao tempo, à duração, o que acontece? Acontece, não é muito frequente, mas acontece de, às vezes, uma única sessão ser já suficiente para aquilo que a pessoa está buscando, por exemplo. Eu tenho um caso pessoal mesmo. Quando eu fui fazer orientação profissional, quando eu estava lá com 17 anos, em dúvida sobre qual faculdade eu ia fazer, eu fiz uma única sessão de orientação profissional e essa única sessão já me ajudou. Isso é raro, né? Geralmente, a orientação profissional, por exemplo, vai demandar aí pelo menos umas 10 sessões, talvez 20 sessões. Mas às vezes isso acontece. Então, às vezes, com uma sessão, a gente consegue ajudar a pessoa que está buscando o tratamento ali. Tem protocolos que trabalham por volta de 20 sessões, tem casos que demandam 1, 2 anos. Então, depende muito das necessidades e do que a pessoa está buscando também. Uma parte também que as pessoas buscam na terapia é o que a gente poderia chamar de autoconhecimento. Então, é refletir sobre a vida, refletir sobre uma decisão. Digamos assim, a pessoa está num relacionamento e está em dúvida. Se vai casar, não vai casar, por exemplo. Ou então quer encontrar um relacionamento. Às vezes, esse tipo de questão faz com que não dê para a gente limitar a tantas sessões. Porque às vezes a pessoa conhece alguém, vai acontecendo na vida, e às vezes demora mais de 1 ano, 2 anos, né? Então a gente não tem um parâmetro assim totalmente fechado para isso, sabe? Mas existem profissionais, como eu estava falando para você, que são especializados em determinados transtornos e em determinados protocolos. Então aí sim existe um pacote fechado muitas vezes. A terapia que trabalha com mindfulness, por exemplo, a gente tem protocolos de 8 semanas. Eu faço esses protocolos, inclusive online também. Então, quer dizer, a gente tem sessão 1, sessão 2, sessão 3, sessão 8, acabou, tchau. Essa parte aqui do trabalho a gente terminou, né? Então, tem vários modelos e várias formas, de fato, para trabalhar essa questão do número e frequência de sessões também. Cara, o que você pensa de pessoa que ajuda as outras pela internet? Por exemplo, tem muita gente que não cursa psicologia nem nada e gosta de ajudar os outros pela internet. Você considera isso perigoso ou não? Então, depende, né? Por exemplo, acho que um bom exemplo interessante, uma boa prática, por exemplo, é do CVV. Não sei se você conhece o CVV, eles trabalham com acolhimento de pessoas que estão pensando em suicídio, né? E até onde eu sei, até onde eu me lembro, para você poder ajudar lá no CVV, você não precisava ser necessariamente um profissional da psicologia. Mas o que eles fazem? Eles dão um curso, um treinamento, acompanhamento, né, sobre como atender uma pessoa, por exemplo, que está pensando em suicídio. Então, esse é um exemplo de que não necessariamente a pessoa precisa ser um profissional da psicologia para ajudar a outra. O Carl Rogers, que foi um autor muito importante na psicologia, ele é como se fosse um Freud, assim, né? Ele criou a psicologia humanista, quer dizer, um dos autores importantes dentro da psicologia humanista. Ele falava da relação de ajuda. A relação de ajuda é a relação em que uma pessoa ajuda a outra, e essa relação não necessariamente precisaria, na opinião dele, ser de um profissional. Então, muitas vezes, você ter uma escuta empática, por exemplo, pode ser extremamente benéfico para a pessoa. Simplesmente estar ali e conseguir ouvir a pessoa, de fato ouvir, entender, acolher, isso pode ser benéfico. Uma linha que vem do Rogers, que é a comunicação não violenta, é uma linha super interessante de estudo e de trabalho também, traz também ferramentas muito úteis nesse sentido, né, de você poder ajudar as pessoas e ter esse acolhimento. O que acontece é que depende muito, né, do caso. Então, tem casos em que a pessoa realmente vai tentar ajudar com a maior boa vontade, mas o não conhecimento de certas questões pode fazer com que isso seja mais prejudicial do que benéfico, né? Uma pessoa super deprimida, por exemplo, a pessoa pode acolher, escutar, fazer tudo isso, mas às vezes ela vai precisar de uma ajuda profissional mesmo, não tem muito como, sabe, sair disso. Agora, de novo, também a pessoa do lado dela, se ela está ouvindo muito, tentando ajudar muito as pessoas na internet, pode ser que ela também fique sobrecarregada com essas questões, e isso pode também ser uma fonte de sofrimento para a própria pessoa. Então, tudo isso tem que ser feito com muito cuidado, né? E, na medida do possível, se a gente puder ter o suporte de pessoas que são especialistas na área, isso certamente ajuda.
Pô, mano, eu entendo totalmente. Eu ajudava muita gente na internet, né? Eu deixei de ajudar na internet pro pessoal, por conta que também é muito mais fácil, né? Tu tá lá com a pessoa e tal. E eu deixei de ajudar uma pessoa por conta que essa pessoa ela tinha vários problemas, né? E daí eu tinha acabado de passar por um momento ruim. E daí eu falei, ah, beleza. Eu vou começar a ajudar pessoas pela internet de novo. E essa pessoa tinha muitos problemas. E daí eu não consegui ajudar, tá ligado? Eu não consegui ajudar. E daí eu cheguei ao ponto de chamar um amigo meu, que ele é psicólogo, para falar, mano, você pode falar com esse cara aqui? Por conta que ele tem alguns problemas, eu não sei se eu posso lidar com ele. E daí, depois de um tempo, eu passei, né, para esse meu amigo, por conta que eu não ia saber lidar. E daí, esse cara que eu tava ajudando, ele falou para mim, mano, se alguma coisa acontecer, vai ser sua culpa. E, mano, e daí sobrecarrega muito, entendeu? E daí, e depois eu pensei, mano, beleza, não vou mais ajudar pela internet, não. Por conta que é muito difícil, né? É, você não tá lá com a pessoa, você não pode ajudar ela, né? Tu não pode dar um abraço nela, nem nada. Aliás, psicólogos podem dar abraço ou não? Sim, depende do profissional, né? Aí é um pouco a questão do estilo do profissional e de cada pessoa mesmo. Mano, já tá ficando aqui com quase 1h20, a gente falou que a gente vai ter esse horário. Então, eu tenho mais duas perguntas para você. Ok. Uma dessas perguntas é por que você começou a psicologia? E a outra pergunta é, quando você olha toda a sua vida, para trás e tudo mais, tudo, qual é a ideia que você tem dela? Você acha que você fez tudo o que você queria fazer? Qual é a ideia que você tem de toda a sua vida? Qual que é a concepção que tu tem dela? Ok. Essas são as duas perguntas. Quando eu fiz essa orientação profissional que eu estava falando, eu tinha interesse em muitas áreas como eu tenho até hoje, né? Basicamente, as áreas de humanas naquela época, hoje em dia até tenho mais interesse nas áreas ligadas às exatas, às matemáticas e tal. Mas na época eu tinha muito interesse nas humanas e uma parte do meu entendimento na época foi assim, digamos, história, filosofia, letras, essas e outras também, elas estão muito ligadas a ser professor. Então, você estuda um tanto de coisa super interessante, mas, claro, não é toda a profissão, né? Não é todo mundo que se forma em letras que vai ser necessariamente professor. Existem outras áreas de atuação, mas uma boa parte tá voltado para ensino, para licenciatura. E eu, na época, não queria ser professor, eu não tinha esse interesse. E a psicologia me parecia, eu tinha pessoas na família que tinham feito psicologia, então eu entendi as muitas áreas que a psicologia tem. Então eu vi na psicologia um conhecimento que eu gostaria de aprender e uma oportunidade profissional depois que era multidiversificada. Então eu poderia trabalhar como psicólogo clínico, mas também em empresas, em outros lugares e tudo mais. Então, isso pesou bastante na época, né? Olhar também o sentido de fazer aquela faculdade para também como eu poderia também ter depois uma carreira profissional, né? E tudo mais. Quando eu olho para trás, eu vejo que eu fiz tudo que eu queria fazer, de fato. Assim, essa é uma questão interessante para mim, porque eu tenho que também ficar atento ao que eu quero fazer para frente, né? Então, obviamente, a vida, a gente entende as coisas olhando para trás. Tem uma frase do Kierkegaard que fala isso: a gente entende as coisas olhando para trás, mas a vida é construída olhando para frente. Então, de fato, assim, se eu for olhar, eu fiz as coisas que eu queria fazer, né? Se eu só de pegar nessa parte acadêmica, eu tinha interesse na letras, como eu estava falando, meu mestrado foi na área de letras. Eu fiz mestrado na letras. O meu doutorado foi na área de filosofia, eu estudei também religião, né? Então filosofia da religião foi uma das áreas que eu estudei no doutorado. Quando eu vim aqui para fazer a formação como pós-doc, né, eu estava fazendo como instrutor de mindfulness também, então trabalhei na psicobiologia, então ligado à Escola Paulista de Medicina aqui na Unifesp. Então participei e entrei em vários grupos diferentes de pesquisa e tal. Então isso quando eu olho para trás, eu não me arrependo e acho que fui muito feliz e foi muito interessante esse percurso até aqui. Que legal. E agora é construir outras coisas, né? Então, olhar para as novidades e novas perspectivas aí daqui para frente. Acho que era isso que você tinha perguntado, não eram as duas perguntas? Eram as duas perguntas, mano. Ótimo, então beleza, a gente vai encerrar por aqui. E aliás, tu tá certo, mano.
eu penso, eu vivo com o intuito do futuro, entende? Tudo que eu construo agora vai ser tudo para o futuro. Então é uma coisa bem interessante, até eu gosto muito disso. E, mano, e é isso, mano, a gente vai encerrar por aqui. Eu espero que tenha valido seu tempo, eu espero que tenha valido, que você tenha gostado. E, mano, e é isso, divulga pra galera seu Instagram, seu curso, tudo que você quiser, e a gente acaba por aqui. Ok, acho que eu posso deixar talvez os links, né? Se você puder compartilhar no YouTube depois também, do meu site, YouTube, essas coisas todas. O meu site é psicologiamsn.com, né? É da época do MSN ainda, que existia MSN. E aí depois eu mando os links do Instagram, do YouTube para vocês. Eu queria agradecer, foi um prazer conversar com você. Muito legal o seu projeto, espero que tenha muito sucesso. Muito sucesso aí nos seus planos, na sua carreira. E qualquer dúvida, uma coisa que eu gosto de falar também quando eu tenho essa oportunidade de, né, fazer entrevistas e algo nesse sentido, é que eu estou disponível se vocês tiverem dúvidas sobre psicologia, sobre a área e tudo mais. Quem tiver alguma necessidade pode entrar em contato comigo. Eu já gravei muitos conteúdos falando sobre a faculdade de psicologia, mas também estou sempre disponível aí. Então é só entrar em contato, qualquer coisa estou à disposição. Então é isso, mano. Muito obrigado por ter participado. Seu podcast vai ser postado amanhã ao meio-dia. E, cara, sempre que quiser participar, estamos aqui de novo, velho. E é isso, muito obrigado por ter aceito e tenha um ótimo dia. Você também, brigadão. Até mais. Tchau, tchau.